castração pediátrica, e é simples essa palestra, porque os benefícios que causam são muito maiores, vocês vão ver com respaldo científico, do que os potenciais riscos. Esse material que eu fiz e entreguei para a Max, o editor da revista Clínica Veterinária achou tão interessante que ele sai agora, para quem tem acesso a essa revista, tanto online quanto papel, essa publicação sai agora na próxima edição de setembro, outubro. Ela realmente ficou super boa, porque ficou bem simples. Então, o que nós sabemos é que, principalmente nos gatos, né, foi um vídeo super bom. Fazia tempo que eu não via um vídeo tão respaldado como esse que nós vimos dos gatos, é que o grande problema é que todo médico veterinário, a maioria deles, a nossa classe, não está acostumada a lidar com animais em risco e propõe a idade mínima, a maturidade sexual, e, para isso, estabelece a idade de 6 meses. O grande problema é que a maioria dos gatos, mas pelo menos 20%, atingem a maturidade com 3,5, 4, 5 meses. Não precisa ser um gênio em cálculo para saber que, se uma gata tiver uma cria antes da castração, a castração não tem como, se vocês olharem aquele cálculo geométrico, logarítmico, não tem como resolver nada. Em média, a gata que você castrou reproduziu ou produziu tantos filhotes quanto a outra que você não castrou, se tiver uma ninhada só. Então, isso é fundamental. E só isso, por si só, e aqui eu tenho que lembrar um comentário da Sociedade Americana de Shelter Medicine a respeito da castração química, foi que aquela castração química com aplicação, o comentário, eu participei, parte do pós-doc foi com isso, é que essa castração química pode produzir até 10% de efeito colateral, inclusive com ulceração e dor, mas que isso não poderia frear o avanço de uma situação de risco, porque nós já matamos, nos Estados Unidos, metade dos animais que nós resgatamos, ou que nós retiramos das ruas. Então, isso é importante ter em mente. Por mais que haja riscos da castração pediátrica, eu tenho que entender os seus benefícios. Então, quando que é recomendada a vacinação? Vacinação para os animais, cães e gatos, para os pets, é recomendada nos primeiros meses de vida, após 30, 45, 60, dependendo do programa, do protocolo, mesma coisa para gatos. O que é importante é que isso acabou colocando não só a maturidade do animal, mas também o esquema de vacinação antes da castração. Mas isso, se nós procurarmos o respaldo científico, não há, e tudo isso são livros que decidiram empiricamente lá atrás que eu deveria recomendar a castração após o esquema de vacinação e maturidade do animal. Qual que é o objetivo de hoje? Bem simples, né? Tanto que eu tenho talvez 6, 7 minutos para conversar com vocês. Descrever a importância dessa castração pediátrica, entender os últimos avanços e saber como garantir a segurança para o paciente, que é o mais importante. Saber que é um filhote, que eu tenho que ter cuidados especiais. Isso não é mais novidade, isso não é uma coisa que surgiu agora. Eu até acho interessante que vocês fizeram essa demanda no ano passado, para o pessoal da Max, para ter essa palestra para esse ano, porque, inclusive, nós temos vários sites, vários grupos que realizam essas castrações. A castração pediátrica não é definida como aquela antes dos 6 meses, mas é definida como aquela entre 1 mês e meio e 4 meses. Então, para quem acha que o buraco era embaixo, é mais embaixo ainda. E nós vamos começar esse ano com os gatos, numa parceria com a Faculdade Evangélica, castrando nessa etapa, entre 1 mês e meio e 4 meses, principalmente os gatos. E por que realizar a castração pediátrica? Pela superlotação dos abrigos. Os filhotes, vocês sabem melhor do que ninguém, né? Eu disse aqui, tem coisas que as protetoras fazem como ninguém, e é a adoção, e é o combate aos maus tratos. Nós confiamos nelas para isso, e a reclamação com seus representantes de legislativo, e judiciário e executivo, sem dúvida. Então, o problema é que, se eu não fizer a castração, eles acabam se reproduzindo antes de serem castrados. Nos Estados Unidos, nós temos grande número de eutanásias de animais, e eu tenho que parar, desenfrear esse problema. Então, a maioria das crias, hoje, são indesejadas
Isso é importante, eu não tenho onde colocar essa ninhada. Os gatos são férteis, como eu coloquei para vocês, com 3,5 meses de vida. 20% dos gatos têm crias antes da castração. O Brasil não tem o gato ainda como um problema sério. Nós temos uma proporção, pelo menos no sul do Brasil, Curitiba, de 7 cães para cada gato. Nós já fizemos 2 pesquisas grandes com publicação internacional. A verticalização, ao contrário do que a Rede Globo diz, não aumentou o número de gatos, manteve exatamente para nós a mesma proporção. Nós temos 7 cães para cada gato também nos apartamentos. O brasileiro ama cão e o que ele fez foi diminuir o tamanho do cão. Então, hoje, se você procurar nos bairros onde tem mais edifícios, você não tem proporcionalmente mais gatos. O que você tem são mais cães menores, inclusive gangues que roubam para nós lá, Yorkshires, Poodles. Então, hoje, quem tem um cão pequeno é pior do que andar com um relógio, com uma joia, né? Tem que andar porque roubam mesmo. E é por isso que a microchipagem é tão importante. Garante que o seu animal é seu. Castrados e não castrados também produzem ninhadas, como eu comentei para vocês. E por que fazer a cirurgia pediátrica? Né? Eu sei que estou municiando vocês contra a minha própria classe, mas por que quando o veterinário perguntar para vocês, mas por que você não quer esperar? Né? É porque vocês da proteção animal não têm paciência. Não, é porque numa visão mais ampla do município que vocês trabalham, toda vez que tem algumas, para nós também, né, a adoção tem que ser feita com animais castrados, mas toda vez que eu tenho um filhote, uma ninhada, eu tenho que colocar, e essa é a grande diferença que nós temos em Curitiba também, entre acumuladores e protetores, no bom sentido aqui, é o desapega. Então, eu tenho que desapegar. A protetora são vocês mesmos, aquelas que ou cuidam, e cuidam agora como santuários para toda a vida, ou tem que colocar esse animal rapidamente. Às vezes eu não tenho outro momento para encontrar esse animal. Então, os adotantes não retornam para a castração, a gente sabe disso. Então, talvez a castração, o momento seja aquele. Para o clínico veterinário, é uma oportunidade de trabalho, ele pode castrar vários de uma vez, ele não precisa fazer a adoção de 5 filhotes, depois cada um vir separadamente, ele pode castrar todos juntos. E ele tem que saber que somente 18% a 30%, esse é um dado dos Estados Unidos, são adotados em abrigos. Os outros são adotados pela protetora independente, por encontrar, pelo vizinho, e isso também, por que não castrar na sua clínica? O mais importante, essa é uma palestra de um cirurgião conhecido nos Estados Unidos, que realiza essas castrações, e eu trouxe a base da palestra, porque lá também as sociedades não estão mais tolerando o no-kill, o movimento no-kill, as eutanásias. E, para isso, todo o resto tem que funcionar muito bem. Então, se nós queremos não ter eutanásia, eu tenho que ter responsabilidade do dono, esterilização, educação em leis e adoção. A cirurgia pediátrica, eu acho que isso é municiar vocês, ela é recomendada pela American Animal Hospital Association, pela American Veterinary Medical Association, pela Associação de, vou falar em português, pela Associação de Veterinários de Abrigos, pela Associação de Médicos Veterinários de Pequenos Animais britânica e pela Associação de Médicos Veterinários do Canadá. Então, se o seu colega não veterinário, não acha que isso seja, então ele realmente ficou ultrapassado. E para nós, em medicina do coletivo, que é a tradução do Shelter Medicine, nós apoiamos irrestritamente. O conhecimento não pode ser parado, porque quando eu me formei, isso não existia. E essa cirurgia pediátrica é segura? Bom, os mitos são de que eles engordam, não crescem, têm desordens musculares, têm dermatites, obstruções urinárias, podem ter câncer, têm problemas de comportamento, e tudo aquilo que vocês já ouviram falar e ouvem falar. No entanto, em termos de trabalhos científicos, são vários os trabalhos, mas muito poucos deles nós conseguimos estabelecer evidências confirmadas dos problemas. Então, esses aqui são 2 trabalhos, né? Um deles verificando a longevidade de cães e o outro efeito em juntas e câncer em Golden Retriever.
onde os resultados não são evidentes. Eu não consigo estabelecer que cause algum problema. No entanto, o inverso é verdadeiro. Toda vez que houve um trabalho sistemático como esse, mostrou que a castração reduz a frequência, nós sabemos disso, de ovários, claro, porque é retirado, e de tumores mamários, que é um dos maiores problemas dos cães, principalmente no Brasil, quando comparado com outros países, porque não realiza esse tipo de castração. Então, esses outros trabalhos, vejam, 3.500 cães e gatos com castrações com menos de 5 meses e meio, 11 anos de monitoramento, e mostrou que para cães pode aumentar, embora pouco, a cistite e incontinência urinária, displasia, fobia sonora e comportamento sexual. No entanto, pode diminuir a obesidade quando comparado com os outros animais na pediátrica, tá, gente? Ansiedade de separação, comportamento de escape, eliminação imprópria e abandono. O que é importante é que castração na idade normal, esses animais foram 3 vezes mais eutanasiados. E isso, para mim, já justifica. Vocês entenderam? Isso talvez o mais importante. Tá, eu não castro pediátrico por alguns riscos, e aí eu castro ele depois de adulto, e ele vai morrer, ele vai ser abandonado, né? Por mais que eu não faça eutanásia no Brasil. E para os gatos, eles só têm um problema de talvez aumentar se esconder de timidez, mas diminui abscessos, agressão, comportamento sexual, a urina territorial, aqui colocou que urina menos. Urina menos porque parte da urina, principalmente dos machos, é territorial, ele urina para demarcar o território. Também asma, gengivite e hiperatividade. As evidências mostram que a castração reduz o risco de tumores mamários, isso é evidente, não há como se discutir. Retarda o fechamento fisial de ossos longos, ou seja, leva a um menor aumento desses ossos, isso é verdade, e esse seria um efeito colateral, um efeito não desejado. Se eu pensar que um filhote só vai demorar um pouco mais ou não vai crescer tanto, mas ele vai continuar um poodle, ele vai continuar esse animal, então não tem justificativo. Produz mais características sexuais juvenis, ou seja, esse filhote castrado pediatricamente, ele acaba não atingindo a maturidade, porque é dependente de hormônio, é mais barata, tem menos complicações, menos tempo de recuperação. A Universidade da Flórida, que é o melhor programa de Shelter Medicine dos Estados Unidos, junto com Nova York, em Cornell, e junto com Davis, na Califórnia, já castrou mais de 10.000 animais nesse sistema, em mutirões de até 200 gatos em um único dia, em ginásios. O índice de mortalidade deles é menor que 0,05%, com complicações menores que 3%. Eu acho que isso por si só já responde. Algumas condições especiais que eu vou passar aqui, tomar muito cuidado, isso vale mais para o veterinário, com hipoglicemia, e esse é o problema da cirurgia pediátrica. Eu tenho que estar preparado para fazê-lo. A hipotermia é muito importante, vou passar rápido porque já estourou meu tempo. A identificação da castração, mais ainda, porque no pediátrico ele acaba absorvendo a ferida cirúrgica, então eu tenho que necessariamente marcar esse animal, e tem até um vídeo aqui que eu não sei se a gente vai ter tempo de passar. É só clicar lá, eu não sei como clicar aqui, isso. Então, essa é uma castração pediátrica, onde, e isso é comum, nós somos obrigados a fazer um corte lateral, porque some mesmo, e como ela confunde com a linha alba, você não consegue separar, e o que ele está fazendo é colocando uma tinta, ele fez um corte bem superficial, pôs uma tinta absorvida, como se fosse uma tatuagem mesmo, a base da tatuagem. E vai colocar aí uma cola só para poder garantir que esse animal não vai ser aberto de novo porque alguém achou que ele não tinha sido castrado. Isso é fundamental. Nós, inclusive, propusemos, saiu algumas edições anteriores, que é o corte da ponta de orelha em gatos ferais, que é uma discussão grande lá para frente. Em resumo, já encerrei, a castração pediátrica é fundamental no controle populacional, os benefícios superam em muitos riscos, ela pode ser feita com segurança. E, em conclusão, filhotes de cães e gatos podem ser seguramente castrados, ela é essencial, a taxa de complicações é muito baixa quando feita adequadamente, os problemas pós-operatórios não são ainda hoje diferentes dos que são castrados em outras idades. Só um último slide. Então, o grande problema que eu vejo, isso porque a Natália pediu lá,
que já estourou, o grande problema é que os veterinários se veem dessa maneira e as protetoras se veem dessa maneira. Mas isso tudo bem, que é o que a gente imagina. O problema é que os veterinários veem as protetoras dessa maneira e as protetoras veem os veterinários dessa maneira. Obrigado, gente.